Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Conforme estava previsto, nós vamos continuar nessa segunda parte conversando com o Stefano Lima sobre Espiritismo. Para você que não acompanhou a primeira parte está disponível no feed do meu Instagram, @escritorpn7. Sejam bem-vindos, fiquem com a gente, que a gente nessa segunda live vai conversar sobre muita coisa. Allan Kardec, os fundamentos do Espiritismo, vamos falar sobre os contrastes entre o Espiritismo e outras religiões, como o cristianismo e religiões de matriz africana. A gente vai falar sobre reencarnação, espíritos desencarnados, tem muita coisa boa, fica com a gente, tá? Vamos só esperar o pessoal entrar aqui para a gente continuar com a nossa live sobre Espiritismo. Estou vendo que o Paulo e o Stefano já estão aqui presentes. Por favor, só me digam que vocês estão me ouvindo e vendo bem. Escrevam alguma coisa no chat, só para eu saber que vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. Stefânio, Paulo, vocês conseguem me ouvir bem? Só escrevam alguma coisa. Eu fico com receio de vocês não estarem me vendo e me ouvindo. Beleza, o Stefano já está dando ok aqui, que está tudo certo. Gente, boa noite, hoje é quinta-feira, estamos ao vivo no Instagram para conversar sobre Espiritismo. Eu já convido você a ficar com a gente. As configurações dessa live estão abertas, você pode compartilhá-la com seus amigos através da flechinha do direct. Envia para o teu amigo, convida para ele ficar com a gente. Informo também que todas as minhas lives ficam salvas no feed do meu Instagram. Para você acompanhar, basta você me seguir, @escritorpn7. Hoje a gente vai conversar sobre Espiritismo e sobre essa doutrina consoladora. A primeira parte foi maravilhosa e essa segunda também será. A Nedilza já está aqui presente, que bom, seja bem-vinda, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. Vou só deixar uma trilhazinha sonora aqui, mas não vai atrapalhar a nossa comunicação, tá? Eu já vou chamar o Stefano, porque a gente tem muito assunto e a gente só tem 1 hora, o que é muito pouco para ele e para mim, tá? Olá, boa noite de novo. Boa noite de novo. Deu para esticar as pernas um pouquinho? Deu sim, tomei uma aguinha, um cafezinho. Que coisa boa. Coisa boa. Stefano, a gente tem muito assunto e aí eu já vou logo conversar com você porque eu tenho um pouco de receio da gente não conseguir contemplar todos os assuntos que nós escolhemos para poder trabalhar aqui, que são de extrema importância. Você falou um pouquinho sobre Allan Kardec na primeira live. Você comentou um pouquinho sobre a importância dele, você falou um pouquinho sobre ele como codificador do Espiritismo. Diga-me uma coisa, para nós que não somos espíritas, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, quem foi Allan Kardec e qual é a importância que ele tem hoje dentro do Espiritismo? Eu tentei falar no final da live, mas aí você já tinha que cortar para poder salvar. Daqueles tópicos ficamos por falar dos principais pontos. Mas eu vou logo responder essa pergunta para depois a gente voltar para eles, certo? Allan Kardec, nós o conhecemos primeiramente como um grande educador francês, discípulo de Pestalozzi. Quem que nesse mundo da educação nunca ouviu falar desse teórico? Comparando, para que a gente possa entender, no Brasil falamos muito de Paulo Freire. Então, é do grupo, Pestalozzi. O homem que dizia que
quem ama, educa. Que o amor é o fundamento da educação. Ele tinha uma escola, um educandário, uma instituição, né? Na França do período de Allan Kardec, que aqui é preciso a gente também compreender, porque conheceu-se a pessoa pelo pseudonome, Allan Kardec. Na verdade, ele era... O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Rivail. Como aluno de Pestalozzi, esse era seu nome, como formador, como professor, ele chegou a escrever planos para a educação da França napoleônica, ele tinha várias obras relacionadas com a educação, nas quais, né, ele aplicava o nome dele como educador. O outro nome, o pseudonome, Allan Kardec, foi utilizado por ele para separar as obras espíritas das obras educacionais. Sendo que, né, de certa forma, as obras espíritas também são obras educacionais. Porque, na verdade, se tratava de uma reencarnação passada dele como um sacerdote druida. E aí ele usou, né, isso foi revelado a ele, e ele utilizou esse pseudonome para lançar as obras, e assim não dizer, né, que é do professor Hippolyte. Ele deu o crédito a quem realmente merece, que era esse espírito reencarnado que atuava nele. Ele no passado, né? Ele era no passado um sacerdote, tinha vivido como um sacerdote druida, né? Em uma das suas vidas passadas, ele foi essa pessoa. E tinha esse nome. Aí daí ele ter lançado as obras, né, com esse pseudonome. Hoje fala-se muito nele, né? As pessoas normalmente associam o espiritismo a Allan Kardec, principalmente aqui no Brasil. Você falava sobre ele na primeira live como um codificador da doutrina. Foi ele quem realmente organizou tudo e deixou a coisa um pouco mais pronta para que as pessoas possam conhecer melhor? Paulo, ele é a referência, né? É a referência fundamental. Nós temos no judaísmo, né, a pessoa de Moisés. No cristianismo, nós temos o Cristo. No espiritismo, nós temos Allan Kardec. Não querendo aqui fazer uma comparação de Moisés e de Allan Kardec com Jesus, porque Jesus supera os dois, né? Jesus no espiritismo tem diversas formas de nominá-lo. Ele é o Messias, ele é o Salvador, mas ele tem uma titulação muito própria. Né? E o principal que aparece nas obras é o Divino Mestre. O Divino Mestre. Aquele que veio para ensinar, para exemplificar. E nós sabemos que no Evangelho Jesus se apresenta assim, né? Como um mestre. Como alguém que sempre está disposto a estar ensinando. E foi isso que ele veio fazer. Então, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, ele, como Allan Kardec, conhecido, né, por nós como Allan Kardec, ele é fundamental nesse processo todo, porque ele foi aquela pessoa que, a princípio, era um cético, né? Como educador, era um cético, participava da sociedade, né? Convivia no meio da sociedade parisiense, aonde certos fenômenos começaram a acontecer e as pessoas se divertiam com esses fenômenos, são chamados as mesas girantes, né, que embelezava e as pessoas ali faziam gracejos, e ele começou a perceber que aquilo era algo muito sério, porque aquelas mesas eram feitas perguntas e as mesas respondiam com batidas, né? E já havia algumas outras pessoas, amigas do professor, né, que já desenvolviam certas práticas de mediunidade e que o convidaram, né, para, como educador, né, como uma pessoa esclarecida, acompanhar. E daí ele foi, mas não no sentido de ir para
crer, né, para praticar, foi muito mais como alguém que duvidava para investigar e terminou por se convencer, né, da realidade daqueles fatos. Esses fatos são surgidos anteriormente às mesas girantes, nós temos fatos dessa natureza acontecendo nos Estados Unidos, na casa de uma família, né, chamada Fox. E as filhas deste casal, elas eram altamente perturbadas à noite, né, por espíritos de uma casa, de uma família que morava em uma casa que esta família havia comprado. Então, esses fenômenos começaram a ser percebidos a partir daí, né, dos Estados Unidos. Depois eles passam a ser observados também na França. E da França, eles se espalham, né, por todo o mundo conhecido, digamos assim. De modo que, em vários pontos do globo, era perceptível, né, uma manifestação, digamos assim, de espíritos naquela época, naquele momento. Para quem é espírita, para quem estuda e pratica a doutrina, a gente tem nesse momento o que nós chamamos de um grande movimento. Quer dizer, chegou a hora de realmente acontecer aquilo que Jesus predizia. Porque assim, nós temos em Moisés um enviado, né? Como um profeta, um grande enviado. Um dos primeiros a se destacar. No final da vida, Moisés profetiza Jesus. Eu vou, mas há de vir outro, né? Deus mandará outro para tomar de conta, né, e levar vocês à frente. Nós vamos encontrar isso lá no Pentateuco também, da Bíblia. Pentateuco mosaico. E vem Jesus. Jesus em vida, ele diz, final do Evangelho de João, eu tenho muitas outras coisas a vos dizer, a vos ensinar, mas vocês ainda não estão preparados, tal qual falou Moisés. Aí é onde a gente percebe a falta dos conhecimentos que só vieram aparecer no século XIX. Vocês não estão preparados para entender. Porém, eu mandarei outro. Quando ele vier, né, o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, ele vos revelará estas coisas e vos fará compreender tudo. E aí, convencionou-se que isso aconteceu já em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Mas o Espiritismo tem uma compreensão do que seja este Espírito Santo. Na verdade, no Espiritismo, nós temos a compreensão desse anúncio naquilo que vai acontecer no século XIX. Né? Nesse grande movimento, nesse grande derramamento, digamos, de espírito sobre a carne humana, conforme profetizava Joel. Né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões, ou é o contrário? É algo desse tipo? Então, Jesus permita-me uma pergunta. anuncia isso. Não. E aí o Espírito Santo seria o Consolador, no caso seria a doutrina. Não é um ser, uma pessoa, mas a doutrina, os ensinamentos que esta doutrina traz para a humanidade. Seria isso o Paráclito Consolador. Então seria uma primeira revelação em Moisés, uma segunda revelação com Cristo, e o Espiritismo seria a terceira revelação. Nós temos isso no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. Eu entendo. Me permitam uma pergunta, até para alguém que é curioso. Você falava sobre essa nova interpretação de Pentecostes, do derramamento do Espírito e tal. No século XIX, quando o Espiritismo surgiu, digamos, de uma forma mais clara para as pessoas, eu vou usar uma expressão católica, tá? Mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu poderia classificar isso como uma epifania? Como uma manifestação desses espíritos sobre a carne? Não. Não, porque epifania é uma manifestação de Deus. E aqui foi muito bom você tocar nesse ponto. Porque há uma compreensão muito diferente. É aí aonde, né, Espiritismo e catolicismo divergem. Sendo que o Espiritismo ele não tem problema com o catolicismo, nem com denominação, religião alguma. Quem quiser ter problema com o Espiritismo, pode ter de sobra. Mas, pela caridade, nós somos obrigados a amar e a perdoar. Deus
os espíritos e a matéria. O que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A primeira coisa que Allan Kardec investigou. Deus, o que é? Não é quem. Porque no Espiritismo, aí nós já estamos nos pontos. Já estamos nos pontos que nós faltamos falar na outra live. No Espiritismo, não tem uma crença em uma trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas como sendo um só Deus. Não. Eu considero, pessoalmente, particularmente, essa aqui é uma questão minha, eu considero que o Espiritismo é verdadeiramente eu vou dizer crença monoteísta. Acho que tão monoteísta quanto o judaísmo e quanto o islamismo. Porque você sabe que judeus e islâmicos, algumas pessoas, né, teólogos dessas religiões, dizem que o cristianismo, ele é, de uma certa forma, idólatra, porque ele tem uma trindade onde Deus se separa em 3 pessoas. E nós sabemos uma questão que isso doutrinária gerou uma bem complicada. polêmica, né? Já no início da igreja, a definição do dogma da Santíssima Trindade, ali com Agostinho, os pais da igreja, se alastrou isso pela Idade Média, quanto tempo os teólogos, né, ganharam, digamos assim, né, para discutir essas coisas, só se vivia disso, se ia na padaria comprar o pão, alguém dizia, mas o pai é o filho, e se a gente ia no supermercado, né, comprar alguma outra coisa, mas o filho é o espírito, e por aí vai. É bem engraçado esse modo de dizer. Então, Deus, ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Sendo Deus inteligência suprema e causa primária de tudo, todo o resto demanda dele. E ele não pode ser igual a nada desse resto. Então, os espíritos provêm dele, a matéria provém dele. Mas ele é superior ao espírito e à matéria. Sendo ele superior ao espírito, primeira coisa, Deus não é espírito. Segundo o espiritismo, Deus não é espírito. Então, o que é Deus? É uma inteligência. É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Não se pergunta quem, porque não é pessoa. Agora, complementando, ele é eterno, imutável, soberanamente justo e bom. Essa é a definição de Deus, um Deus único. Jesus, ele é filho de Deus, como todos nós somos. Um espírito puro, depurado, perfeito. Daí a crença de que ele não tinha pecados. Também sua mãe Maria, um outro espírito de uma grandeza, né, muito próxima. Que nesta missão, digamos, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou, é diferente. Né? Nós falamos de uma encarnação, conforme a igreja fala também. Uma encarnação de Jesus. Mas a Virgem Maria participou dessa missão. Ela também não tinha necessidade, né, de reencarnar. Ela participou de uma missão. Sendo Jesus um espírito já depurado, perfeito, ele é superior a todos os demais aqui na Chega-se até a afirmar que ele criou a Terra para acolher os primeiros espíritos que vieram reencarnar como pessoas humanas, que foram transladados de alguma outra região do mundo espiritual para... Porque é muito interessante essa questão dos mundos espirituais. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E a gente fica imaginando, né, uns quartinhos, uns apartamentozinhos, né, umas casinhas lá no céu para cada um. Mas não é isso. Essa vastidão de morada... Né? Compreendamos assim, digamos, o nosso sistema solar, o Sol, com os planetas, em todos eles há vida espiritual. Como é, né, a questão de corpo, como é que o espírito está num corpo encarnado, aí não se tem conhecimento, mas se acredita que há uma vida, né, porque Deus não fez nada à toa. Ele não fez estrelas só para brilhar e enfeitar o céu. E a perfeição da criação dos astros, o movimento deles que não se choca. E aí o nosso sistema solar é um, né, de milhões na galáxia que nós chamamos de Via Láctea. Mas a Via Láctea é uma de milhões de outras, né,
galáxias, e por aí vai. Compreendamos como o infinito é imensurável, não se pode pesar, não se pode medir. Então essa é a grandeza de Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas essas coisas. Aí vem um Você, ponto muito você, importante, você porque aí no falava sobre caso, uma coisa bem importante que Jesus, está dentro dos assuntos que a gente vai trabalhar e conversar para que todos nós possamos aprender um pouquinho sobre essa doutrina, né? Você explicava um pouquinho sobre esses contrastes que existem entre o espiritismo e ou outras religiões ou filosofias e tal. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais sobre isso. Eu vou dar um exemplo para você, claro. A Igreja Católica, exemplo, ela não acredita na reencarnação. O espiritismo acredita. Você já trouxe o exemplo da Trindade, que a compreensão de Trindade para o espiritismo é diferente da compreensão de Trindade que a Igreja tem sobre o próprio Deus e sobre a própria Trindade Santa que a gente acredita. Mas existem várias outras religiões além do cristianismo. Estamos falando de religiões de matriz africana, estamos falando de religiões de matriz indígena, né? Existe muito contraste, muita diferença de compreensão entre essas religiões e o espiritismo? sim, com certeza. Na continuação do que eu vinha falando, um segundo aspecto que nós podemos pegar é a questão das naturezas de Jesus, humana e divina. É possível se reconhecer isso, mas não se afirma que Jesus é um Deus. Jesus não é uma personalidade para ser adorada. Só há um Deus. E ele não é espírito. Jesus é espírito. Então, Jesus não é Deus. É muito chocante isso. Esse foi um dos pontos que mais me emperrou os estudos. A dificuldade de compreender, né, que Jesus não era Deus por causa da leitura bíblica que eu fazia. Eu ainda gostaria de tocar nesse assunto mais para o final, sobre essa questão da Bíblia e da codificação das obras fundamentais, né? A relação entre elas. Então, Jesus não é considerado um Deus. E quando se diz Espírito Santo como uma pessoa de Deus, um com a divindade, também não se considera isso porque, na verdade, aquilo que a Bíblia apresenta como Espírito Santo tem muito mais a ver com os espíritos. Agora, se a gente quiser dizer que o Espírito de Jesus, chamar o Espírito de Jesus de um Espírito Santo, tudo bem, até aí, até certo ponto, não, mas não que ele vai ser também um Deus, uma terceira pessoa do mesmo Deus. Então já tem uma grande diferença nessa questão, né? Quando nós tiramos a Trindade. Aí o outro ponto, porque o fundamento da fé católica é a Trindade e a ressurreição. Essas são as duas colunas que sustentam a Igreja Católica. A Trindade e a ressurreição. Todo o resto demanda delas. E aí a compreensão, a outra compreensão é a questão da reencarnação. Né? Em contrapartida, a ressurreição. No credo católico, nós temos um credo trinitário. Creio em Deus Pai, o Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, né? Creio em Jesus Cristo. Aí a parte de Jesus Cristo ela é bem desenvolvida. O Espírito Santo, no símbolo dos apóstolos, é só creio no Espírito Santo. Aí depois vem uma parte sobre a igreja e outra parte sobre a ressurreição, a vida eterna, né? A remissão dos pecados. Então, na doutrina espírita, tudo isso é muito diferente. Eu aconselho, quem puder e tiver interesse, procurar no YouTube o filme Bezerra de Menezes, nosso conterrâneo. Né? Um grande expoente espírita, né, no Brasil. Allan Kardec na França, Bezerra de Menezes no Brasil, depois nós tivemos Chico Xavier, e atualmente nós temos, por exemplo, um Divaldo Franco, nós temos agora esqueci o nome dele, que eu gosto muito de ouvi-lo, nós temos um Rosendo, acho que é Rosendo o nome, e Rossandro. Nós temos o Rossandro e temos Haroldo Dutra Dias, se não me engano. Que são também, né? E algumas mulheres, né? Que são palestrantes. Mas o nosso Bezerra querido, né? Muito, muito conhecido nesses meios, e você sabe que o Bezerra de Menezes é conterrâneo nosso, né? Ele nasceu no antigo Riacho do Sangue, hoje, né, Frade, Riacho do Sangue, depois Jaguaretama. Tem até um polo. Quando você chega em Jaguaretama, bem-vindo à terra de Bezerra
de Menezes, né? Nós temos esse privilégio. Eu li uma obra sobre ele, onde no final, é uma psicografia dele, onde no final ele manda um recadinho para as pessoas de lá. Né? Já depois de tantos, né, mais de século desencarnado, a pessoa. Né? Que coisa interessante essa. Então, como eu estava falando sobre essa questão das diferenças, né? Aí vem a questão da reencarnação, a necessidade dela. O credo católico vai apresentar: creio na ressurreição da carne, né? Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Também esse é um fato muito chocante, porque os católicos, os evangélicos, né, acreditam assim: tudo que foi feito, aquilo que o homem fez, que não foi bem feito, uma vez você se arrependendo, confessando, né, os evangélicos chamam de confessar, ir à igreja e aceitar ser um da igreja. Os católicos têm a confissão sacramental, né, o sacramento da penitência. Então é assim, é o arrependimento, a confissão, na igreja católica feita de maneira sacramental, na igreja evangélica apenas a admissão à igreja na vida e a admissão da pessoa na igreja. Depois nós temos a remissão. Essa remissão é feita pelo Cristo. O Cristo redime e ao mesmo tempo repara. Ele faz as duas coisas pelo seu sacrifício, né, pascal na cruz, dando a sua vida pela vida dos pecadores. E aí no Espiritismo a compreensão vai ser diferente. Que esse dar a vida precisa ser notado apenas como o exemplo. Fazei o que eu faço. Fazei aquilo que eu faço. Quer dizer, ele deu a vida não para resgatar a minha, mas para, através do exemplo, me ensinar também da minha vida. Aí, essa dádiva, essa oferenda da vida que eu faço, em uma existência só, talvez não fosse possível, porque nascemos já com a tendência, né, segundo a doutrina da igreja, o pecado original, né, que está adormecido e que depois aflora. Na verdade, no Espiritismo, os resquícios das vidas passadas. Então, viemos no Espiritismo, segundo a visão, para nos libertarmos de certas coisas, né, termos uma nova experiência e mostrarmos e provarmos que somos capazes de mudança. Desse modo, o próprio ser humano ele é convidado a se reformar interiormente, e o exemplo maior é o de Jesus. É o amar ao próximo como a si mesmo. É o fazer ao outro aquilo que você quer que o outro lhe faça. E aí também tem a questãozinha de a semeadura é livre. Se você tiver a semente, você planta a semente que você tem. Contudo, você é obrigado a colher a semente que você plantou. E aí, às vezes, a gente termina, né, nessas semeaduras plantando sementes que não são boas. E aí, em uma vida só, não é possível reparar tudo isso. O que acontece? A necessidade de voltar-se, de retomar este processo. E assim, vai se expiando, né, e reparando os males feitos. Aí, as pessoas, né, ficam bobas porque dizem, então ele põe por terra aquilo que Jesus fez na cruz. Não, não põe porque considera que o que Jesus fez na cruz é o exemplo maior. Por exemplo, Jesus disse, amai-vos uns aos outros. É o resumo. O que você... É claro, eu entendo perfeitamente. O que você está Agora, dizendo em quando outras... você vai amar, como é que você vai provar esse amor? Não basta você dizer que ama Jesus, que aceita Jesus. Você precisa provar este amor. Não é o fato de Jesus ter morrido na cruz, dito isso depois, morrido na cruz, que vai libertar o homem daquilo que ele precisa ser liberto. Mas é o fato do homem exercitar este amor. E aí acontece que nem todos conseguem fazer isso numa vida só. Você falava para todos nós, ou para boa parte das pessoas que ainda têm uma compreensão católica do cristianismo, o que você está dizendo em outras palavras, e se eu estiver errado você me corrija, porque eu estou aqui para aprender com você. Você está dizendo que o Espiritismo defende a reencarnação como uma possibilidade deste ser humano se reformar interiormente para atingir essa plenitude que o Cristo já tem.
E que dentro das religiões cristãs, de alguma forma, isso acontece em uma única vida. E no Espiritismo, isso acontece em várias vidas. Por isso, o Espiritismo defende que as pessoas têm a capacidade de reencarnar, ou seja, assumir uma outra carne em uma outra vida. E aí vou fazer uma comparação com aquilo que você dizia na primeira live sobre as nossas mães, né? Que eu não tinha olhado sob esse prisma. Eu não tinha pensado que o nome do filme, As Mães de Chico Xavier, era justamente sobre essas diversas mães que o Chico Xavier teve ao longo dessas diversas reencarnações, onde ele tinha esse propósito de se reformar para atingir essa plenitude. Você falou muito sobre cristianismo, eu acho importante, mas eu queria que você também elencasse para nós os pontos de contraste que existem com religiões de matriz africana, Umbanda, Quimbanda, e se você tiver conhecimento, quiser dividir com a gente também, sobre as religiões de matriz indígena. Em que o Espiritismo choca com essas doutrinas? Primeiramente, falando de pontos em comum, até certo aspecto, essas crenças, elas também creem nas manifestações, né, dos espíritos, na possibilidade do espírito tocar a matéria. Nas religiões de matriz indígena, nós temos a questão dos caboclos, né, que tanto se fala em caboclo, receber caboclo. Né, nós temos, por exemplo, aquela chamada Santo Daime, né, que foi uma religião revelada por um caboclo, né, a alguém que levou isso adiante, se não me engano, na região ali, já Piauí, Maranhão, aquela região ali, onde começaram essas práticas mais para o norte, né, do norte do Nordeste, para a região, propriamente a região norte mesmo do Brasil. As crenças africanas, de matriz africana, nós, em vários grupos africanos, né, a presença das crenças iorubás, dos grupos, né, iorubás, que aqui chegaram como escravos, né, com suas crenças nos orixás, que tem uma visão muito bonita, né, da criação, que eu trabalhei muitas vezes com os meus alunos no ensino fundamental, de 6º a 9º ano, a matriz curricular, os parâmetros curriculares da educação, eles exigiam que a gente fizesse um trabalho não, por exemplo, o ensino religioso, que é uma disciplina do currículo, não é tido do ponto de vista, eu sou católico, então eu vou trabalhar a doutrina católica, eu sou evangélico, então eu vou trabalhar, né, os parâmetros religioso, ele perpassa por todas as matrizes religiosas do mundo e assim ensine os seus alunos a conhecer o que é religião. E foram essas leituras, o material com o qual eu trabalhava, né, que é da DIREC aqui do estado vizinho de Mossoró, um material muito bom, elaborado por uma comissão ecumênica, muito bom mesmo esse material. Foi esse material que me deu muita condição de compreender muitas coisas que, enquanto eu vivi unicamente com a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica na mão, eu não tinha condição de entender. Entendeu? Então, essas outras leituras que não foram das obras fundamentais foi quem mais abriu espaço para que eu pudesse compreender, mas porque cada coisa é no seu tempo, né? Para que eu pudesse vir a compreender aquilo que expôs o Allan Kardec. Então, Entendo. nós temos uma relação muito próxima na crença iorubá, por exemplo, quando falamos da criação do mundo, os mitos da criação. Se você pegar o mito da criação segundo os indígenas na América, o mito da criação, segundo as religiões de matriz africana, né? Principalmente aquelas que são ligadas aos grupos iorubás, o mito da criação bíblico, né? Segundo o judaísmo, o mito da criação, segundo o islamismo, como é que cada uma denominação, cada uma religião dessa explica, a gente vê assim tanta semelhança, mas aqui no Brasil nós tivemos os primeiros chegando com as suas crenças, né, nos orixás, que tiveram que ser, de certa forma, escondidas, colocadas por detrás, né, dos santos católicos. Aí vem a questão, né, da mistura, do sincretismo. Né, eu estou rezando para o Senhor do Bom Fim, no primeiro dia do ano, né, em janeiro, primeiro dia de janeiro, o
meu Senhor do Bonfim da Bahia, né, do Icó, de Aracati, mas eu acredito mesmo em Oxalá, né? Porque Oxalá é que é o Filho de Deus Pai, né, nessas crenças. Aí, como no cristianismo nós temos o Filho de Deus é Jesus, então uma relação entre Oxalá e Jesus Cristo, entre Nanã e Santana, mãe de Maria, entre Maria e a própria Iemanjá, né, rainha das águas, né, a mãe da vida, a autora da vida, a vida que surge nas águas, Maria como mãe da igreja, mãe dos homens, né, mãe do Cristo. Então toda essa relação, essa coisa que as pessoas não compreendem, não respeitam e acham que isso como é que se diz? Heresia, né? Uma vez, no dia 2 de fevereiro, eu coloquei no meu Facebook, no feed, né, do meu Facebook. Viva Nossa Senhora das Candeias, salve Iemanjá. Nossa, eu recebi tanta crítica, como era que eu estava misturando essas coisas, né? Mas assim, para nós, quando católicos, 2 de fevereiro, apresentação do Senhor, festa da apresentação do Senhor, purificação de Maria, dia de Nossa Senhora das Candeias, padroeira do nosso amado e querido Jaguaribe. Mas, para quem é desses meios, Iemanjá, assim como também no dia 15 de agosto, se tem uma devoção, uma festividade ali voltada, né, para a Rainha das Águas. Então, não é que Iemanjá e Nossa Senhora sejam a mesma coisa, mas são figuras que se representam, né, que se identificam e que têm, assim, para uns e para outros, um significado muito próximo, muito semelhante. E eu acho tudo isso muito respeitoso. De modo que, se você me perguntar assim, e você acha que toda religião é importante? Sim. Toda religião é importante. Hoje eu sei disso. Não quero saber quem é que pensa diferente. Bom, cada um tem o seu direito de pensar. Para mim, eu considero que toda religião, quando praticada com sinceridade, ela é importante para quem pratica. Eu acredito que há uma necessidade das igrejas, para quem é da Umbanda, para quem é do Candomblé. Há uma necessidade do espiritismo para quem é espírita, sendo que Umbanda e Candomblé não é espiritismo. E eles próprios, né, têm autores que defendem essa ideia e que fazem essa distinção. Né? São diferentes, são espiritualistas porque creem em algo mais, mas não espiritistas. E aí, até certo ponto, há uma semelhança muito grande, de modo que é possível, às vezes, até se misturar algumas coisas, né, do espiritismo com essas crenças, mas eles ainda estão naquele nível de uma relação muito maior com a natureza, com as forças da natureza, com o animismo, como se diz. Diferentemente do meio espírita, onde a relação é diretamente com os espíritos. E aí há quem questione por que é que lá na Umbanda o espírito tal é a mãe tal, preta tal, né? A mãe preta, o pai João, né? É o espírito tal. E no espiritismo ele se manifesta com outro nome. Ora, o que é nome? Nome é algo que nós usamos também, mas que não é o mais importante. Tanto é que na codificação, muitas vezes os espíritos deixaram claro que não era necessariamente dizer qual era o nome. O espírito ele pode tomar o nome que lhe inspirar mais confiança. Se eu sou um espírito desencarnado, quero me manifestar a você e quero lhe inspirar mais confiança, eu posso, por exemplo, usar o nome de uma pessoa também desencarnada, que eu sei, como espírito, que é uma pessoa em quem você tem muita, né, confiança, porque em quem você tem muita credibilidade. Então, essa coisa de salvação, nome, o que é a salvação? Nas igrejas, nós nos convertemos para aceitar a Cristo e ser salvo em uma só existência. No Espiritismo, como se tem a certeza da vida eterna em várias, né, existências, a salvação ela acontece a cada vez que o Espírito reencarna. Então, não é a ressurreição não seria da carne, mas é a ressurreição espiritual. E ainda bem que eu falei lá, mas quando eu fosse ouvir, eu ia perceber a falta que fez, porque eu não concluí. Para esses assuntos, eu aconselho a assistir no YouTube o filme Bezerra de Menezes. Era isso que eu ia dizer e não disse lá.
No momento em que o Bezerra se declarou espírita, chocou a família dele de tradição católica. Um irmão dele escreveu uma carta para excomungá-lo, né, renegá-lo da família, dizer que ele não pertencia, execrá-lo. A palavra, o termo utilizado é esse, execrá-lo da família. E aí o Bezerra de Menezes ficou muito triste, refez esta carta e mandou de volta. Aí tem a leitura da carta do irmão por Bezerra e a leitura da carta de Bezerra pela esposa do irmão na presença da família, aonde o Bezerra faz assim, argumenta a questão do credo, né? Porque é pelo credo mesmo que a gente vai compreendendo essas coisas. O Cristo, Filho de Deus, que também é Deus no meio católico, ele, no meio espírita, ele continua sendo Cristo. Mas um dia você, eu e todos os outros que estão nos assistindo e que irão nos assistir, seremos Cristos. Porque Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, com capacidade para o bem e para o mal. Mas isso fica por conta do livre arbítrio de cada um, porque Deus não interfere para não privilegiar, de modo que aquilo que um espírito consegue aqui tem o concurso da graça divina, da assistência dos bons espíritos, mas é mérito daquele espírito que sustentou a prova e não sucumbiu. De modo que lá na frente, quando ele for premiado, não é porque Deus favoreceu mais a um do que a outros. Assim Deus não seria, como nós definimos lá no princípio, né? Eterno, imutável, soberanamente justo e bom. Cadê a justiça divina que fez Maria tão perfeita e Hitler para matar tanta gente? Então, de quem seria a culpa? Seria de Deus. Mas Deus não é essa tem que ser. É uma incompreensão, né? E o Espiritismo ele vai ajudar a compreender perfeitamente essas diferenças, essas anomalias. Por que que uns nascem com a capacidade de utilizar essas tecnologias e fazer duas lives lindas e maravilhosas como essa que nós estamos fazendo aqui, e outros nascem possibilitados, né, de fazer qualquer coisa, né, com distúrbios psíquicos, com síndromes, acometidos por vários tipos de doenças que lhe impossibilitam de ter uma vida normal. Porque uns são tão bonitos, né, como nós, e outros são tão feios. Ou então, por que uns são tão bonitos como os que estão nos assistindo? E por que nós somos tão feios? Né? Porque uns são tão diferentes dos outros? Ora, é exatamente isso que é a graça, né? A perfeição de Deus nessa como é que se diz? Multiplicidade, né, das coisas. Um Deus que não criou os seres humanos iguais, que criou os espíritos todos iguais, mas deu aptidões para que eles, e aí pelo livre-arbítrio eles vão se diferenciando. E aí essas anomalias, elas são, né, os resquícios, às vezes necessidades que o espírito tem, né, recebem certas coisas como provas, né, de modo que alguém que nessa existência é rico, em uma futura pode ser pobre. Né? Alguém que é muito sábio pode ser privado do conhecimento se usar mal deste conhecimento. E assim por diante. O Espiritismo ele vai todo nessa linha. De essas diferenças. Por que uns nascem para viver tanto? E por que outros morrem na barriga da mãe? Por que outros não têm nem o direito de nascer? Né? Que é um caso muito sério, e aqui são dois pontos que eu gostaria de frisar, é a questão do suicídio, né, que é uma coisa muito presente, né, no mundo atual, e o aborto. Virem a vida, dos seres humanos virem a vida e não deverem ser abortados, porque os espíritos precisam nascer. Se eles não nascem, como é que eles se aperfeiçoam? Então o Espiritismo ele vai também, né, ter uma visão, né, orientadora dessas coisas, dessas questões, que são questões muito morais, muito polêmicas nos meios, né? Mas, assim, graças à doutrina nós temos uma boa condição de interpretar, porque a gente não fecha tudo em uma vida só. Né? Há as outras possibilidades que a gente enxerga mais à frente, e aqueles que fazem algo que não devem fazer nessa vida, né, pode reparar isso depois, e às vezes esse próprio espírito
tinha essas necessidades, né, de receber essas coisas em vida aqui, porque é uma prova, é uma expiação. A Terra é isso, é um mundo de provas e de expiação. Já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de provas e de expiação, e, né, segundo o que se acredita, nós estamos no advento de uma grande transformação. Essa pandemia é um grande sinal para que a Terra se transforme em um mundo de regeneração. E ainda tem mais duas outras categorias de mundos, né? Que são mais elevados, diferentes do mundo nosso, a Terra, de provas e de expiação. O mal predomina sobre o bem. No mundo de regeneração, que é o próximo passo, o bem já predominará, né, sobre o mal. E o que acontecerá com os outros? Deus vai destruir tudo, acabar tudo, juízo final, julgamento, aquela coisa toda, arrebatamento da igreja? Não. Deus vai fazendo assim. Vai levando os espíritos por meio das tsunamis, dos terremotos, das pandemias. Estes espíritos ficam no mundo além, né, onde se chama de erradicidade, se preparando. Foi muita gente boa, mas também foi muita gente que não pode ser considerada assim tão boa, humanamente falando. Todos vão se preparar e retornar. E aqueles que forem ficando aqui, os escolhos, um dia serão levados também, de modo que não voltarão. Assim como nós não podemos voltar para um certo mundo de onde nós viemos para aqui. E serão levados para um outro mundo, onde está um lugar preparado para acolher espíritos desta ordem, desta natureza. E os que voltarão virão bem melhorados, e assim vai se cumprir aquela passagem das bem-aventuranças. Os mansos possuirão a terra. E nós rezamos, né, lá no Salmo, enviai o vosso espírito e renovareis a face da terra. A face da terra. Eu acho maravilhoso essas explicações e essas explanações que você faz, porque a gente fica assim bebendo e ouvindo o que você diz, e é tudo tão, tão belo, tão consolador. Em primeiro lugar, parabéns por você ter as coisas muito bem afiadas na sua inteligência, no seu espírito, né? A gente está se aproximando do final da nossa live, Stefania, e eu queria que de forma muito reduzida, porque infelizmente nós temos pouco tempo e os assuntos são bons. Da próxima a gente vai fazer 3 lives, tá? Mas a gente realmente tem muito pouco tempo. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, porque você se classificou como alguém que está estudando sobre o Espiritismo, não é? O Espiritismo defende a reencarnação. Isso significa que todos nós temos um espírito reencarnado Somos em uma nós. alma reencarnada, isso. Somos uma alma reencarnada. De forma muito breve, até para que a gente não perca esse conteúdo e outras pessoas possam assistir depois, me diga quem é o espírito reencarnado que atua personificado em você. Eu gostaria muito de já saber, né, quem é este espírito que sou eu hoje nessa existência. Planejo, né, quando possível, uma regressão de vida para assim poder me conhecer melhor. Mas posso lhe garantir o seguinte: é um espírito amigo, né, que gosta de manter uma certa simpatia, mas é também um espírito que tem defeitos, um espírito muito vaidoso, mas de um coração muito grato, né? Sou muito grato à família que me criou, o meio aonde convivi, as amizades que conquistei, a igreja onde cresci, né? Amo a Igreja Católica, pelejo para, né, desenvolver as minhas convicções de modo que não afete aqueles que são da igreja. Não gosto de faltar, né, com respeito a quem quer que seja, muito menos menosprezar, diminuir, dizer que não vale, que as pessoas estão erradas. Não é nesse sentido, porque o Espiritismo é para quem ele pode ser. Eu não estou preocupado com o Paulo se ele é católico e eu estudo a doutrina espírita, em convencer o Paulo a estudar a doutrina espírita para ele se tornar um espírita. Eu falo livremente do espiritismo, assim, fui convidado por você e aceitei para falar livremente sobre o espiritismo. Mas quando falo do espiritismo, falo também da Igreja Católica, porque minhas convicções, né, elas são muito profundas e elas têm raízes na própria Igreja Católica. E eu me pego muitas vezes querendo compreender, né, fazer relações das coisas, para ver se tem como entender, às vezes, muito mais como católico do que como espírita. Então,
Eu não vou me preocupar com isso, porque se eu compreendesse que há só uma vida, só uma existência, eu iria fazer de tudo, né, para te mostrar a verdade. Aí já vem a pretensão de ser o dono da verdade, que não existe isso. Né? Aí ninguém vem também do outro lado da igreja dizer que a igreja católica, romana, ela conhece a sua doutrina, ela é dona dessa verdade, ela é mãe, educadora, mestra que ensina. Que eu digo, ainda que a minha mãe aqui na Terra, eu questiono, eu dialogo com ela e tudo, eu não vou admitir essa mãe igreja que vem pra cima de mim, que eu sei que é muito mais papo de clérigos, né? Muito clericalismo nisso tudo. E a própria vivência dentro da igreja me ensinou muito isso. Né? A postura, né, de certas autoridades religiosas. Então, vou me preocupar com isso, porque no meio católico, no meio evangélico, tem muito isso. Se converter, né, mais um para Jesus, no Espiritismo não tem nada disso. Por quê? Eu acho Se o Paulo não se torna espírita agora, ele não tem condição de absorver o que eu absorvi. Eu mesmo tenho demorado tempo, 16 anos, estudando essa coisa, e ainda você me pergunta lá no início da primeira live, afirma, o Stefânio é espírita, e eu digo, ei, peraí, eu não sou espírita, eu sou estudante da doutrina espírita, posso até, bom, católico, isso eu sei que eu não sou mais. Porque para acreditar né, vou usar essa expressão, que ela é muito comum, a parafernália, né? Para acreditar na parafernália de coisas que eu compreendo, aí eu já estou excomungado, né? Eu já sou herege, mereço a fogueira, inquisição mesmo há muito tempo. Então eu não vou me auto-intitular e dizer, eu sou católico. Não, porque para ser católico eu tenho que ser ortodoxo, né? Conforme a sã doutrina. E eu questiono alguns pontos dessa doutrina. Mas você também sabe não que me você falando identifico como espírita, porque eu sei que eu estudo. Né? Tem a parte prática, tem a questão da mediunidade, que eu ainda não adentrei, a reforma íntima, que eu sei que eu preciso fazer, e a minha é trabalhosa, né? Porque eu tenho uns vícios, uns resquícios. Não existe pecado, né? No Espiritismo não se usa muito esse termo, o pecado. É muito mais uma questão de resquícios, defeitos de vida passada que podem ser corrigidos. Né? Você Essa sabe que denominação enquanto ela você afasta as fala, pessoas eu de fico Deus. pensando aqui comigo que o espírito reencarnado que atua personificado em você, com certeza é um espírito questionador. Isso é fato. Ah, isso Stefânio, a é gente está fácil. encerrando a nossa live no finalzinho de tudo. Para aqueles que estão assistindo a nossa live, em primeiro lugar, muito obrigado. O Diego está aqui, a Ana Edilza também está aqui, a Joyce, o Borges, o Evandro, a Nisa também está aqui, o Charles, o Gilberto, o Detimar, que saudade do Detimar, meu Deus, quanto tempo. É bom que essas Datimar, redes grande sociais, amigo, Datimar, né? Charles. Nós conversamos hoje com Stefânio Lima, que é professor graduado em História e Geografia, especialista em gestão escolar, e atualmente trabalha como auxiliar administrativo no setor de RH da Prefeitura de Icapuí. Stefânio, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por você disponibilizar um pouquinho desse tempo para você trazer essa doutrina tão consoladora para nós. Eu quero aproveitar, já que a gente está no finalzinho da nossa live, até para que as pessoas também conheçam um pouquinho desse projeto que eu estou desenvolvendo agora, e dedicar um pouquinho de tempo a falar um pouquinho também sobre o meu livro, né? A gente conversava Eu muito por quero saber telefone. por que você já decidiu, porque pelo que eu sei, o primeiro você escreveu, aí lá no final, depois de tudo feito, foi que você definiu que o tema seria meu irmão e eu. E hoje, né, eu já fiquei sabendo que o futuro, que eu sei que ele ainda não está totalmente escrito, é castrado. Por que Pois esse é, tema? tem uma situação aí que a gente vai conversar um pouquinho rapidinho. Assim, o primeiro, na verdade, eu fui escrevendo sem a pretensão de publicar. Quando eu comecei a escrever a história do Gaius, que eu classifico como Gaius, né, para omitir, por respeito, o nome desse meu amigo que já faleceu, eu não tinha a pretensão de publicar. Eu escrevo muito mais porque gosto, nunca tive a pretensão de publicar. Mas as coisas foram acontecendo, e aí com essa pandemia o livro estava pronto, eu pedi a algumas pessoas para lerem, e aí eles disseram, publique, porque tem uma história muito legal aqui. Então eu decidi o título no final da escrita, de meu irmão e eu. Eu realmente decidi escrever o segundo livro, isso é fato, tá? Primeiro porque eu acho que tem uma mensagem muito boa, contada. Segundo, eu acho que a história está incompleta, porque tem muita coisa que não entrou no primeiro livro, porque era praticamente impossível. E terceiro, porque tem muita gente pedindo. A quantidade de pessoas que se mobilizou com essa história, que quer saber e tal, é muito grande. Né? Então eu resolvi escrever. Castrado, para a psicanálise,
é quando você é privado do seu prazer. E aí você vai lá um pouquinho sobre o Édipo, o pai, a mãe. Para quem já leu o primeiro livro, vai entender que o final do primeiro livro meio que sugere que existe uma situação adversa que pode acontecer. Castrado não significa literalmente castrado, ter os órgãos genitais arrancados, ou pode até mesmo significar isso. Mas Mutilados, né? mesmo dentro de um certo simbolismo, castrado significa alguém que foi privado do seu prazer. E aí, meu amigo, quando você é privado do seu prazer, você vai ter que aprender a lidar com todos os diabos e todos os demônios que existem dentro de si e que perturbam a sua mente. E o Não livro é... falamos sobre céu, inferno, diabos, demônios. Precisa de Vamos outra fazer live. outra live. Gente, eu quero agradecer, eu tenho que encerrar, porque senão eu não consigo salvar, e esse conteúdo precisa ficar à disposição para que a gente possa ver. Stefânio, obrigado de coração, sou extremamente grato pelo seu tempo, por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, eu sei que você é muito corrido. Ana Dilza, beijo para você. Eu vou encerrar com o Stefânio e depois já vou encerrar com vocês e vou salvar a live também. Faça suas considerações Eu finais rapidinho para a gente encerrar. Eu é que gostaria imensamente de agradecer, primeiramente, a você o convite, né? E acredito que também devo fazer isso em nome dos bons espíritos. Né? Agradecer em nome dos bons espíritos ao convite que você nos fez, para dando assim, essa oportunidade para que a gente pudesse estar aqui batendo esse papinho, né, gostoso, né, sobre tantas coisas, inclusive entre elas a principal, né, a doutrina espírita. Vou estar aqui sempre à disposição quando você quiser conversar sobre algum assunto que o tema seja relacionado a isso, a questões também de educação, né, como educador, como professor, que já fui, exerci, hoje eu estou fora da docência, mas tenho uma formação, né, e gosto muito dessa área. Então, a todos Querido, os que nos muito acompanharam, os obrigado que irão pelo nos seu tempo. acompanhar, depois que irão assistir, muito obrigado, né? E aí eu Eu também agradeço. tenho o Instagram, né, tenho as minhas redes sociais, tem Facebook, e aí mais alguma coisa, alguma dúvida, se alguém quiser entrar em contato, né, Todos conversar aqueles no que quiserem privado, a ter gente faz tipo isso de numa boa, dúvida, porque assim, por eu favor, quase que pode todo entrar em dia eu contato converso com com o uma Stefano. pessoa sobre espiritismo, quase que todo dia. É assim que eu estou fazendo espiritismo. E isso é que é bom, isso é que é bom. Querido, obrigado. Eu vou encerrar com você para poder encerrar a live, tá? Boa noite. Muito obrigado e boa noite, Paulo. Gente, que coisa boa. A gente vai encerrar. Obrigado. Obrigado você que participou com a gente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de espiritismo, entre em contato com o Stefano. Se você quiser conhecer um pouquinho dos meus projetos literários, o link do livro Meu Irmão e Eu está disponível na bio do meu Instagram. Vai lá, depois conta pra gente o que você achou, tá? Boa noite e a gente se vê por aí.